Olá, hoje nós vamos responder para vocês aqui sobre investimentos no Brasil na área de estética. Sabendo-se que o Brasil é o quarto país do mundo que mais investe em estética e também há um giro de 48 bilhões de reais por ano só nesta área de estética e as pessoas estão arrebentando de ganhar dinheiro no Brasil. Eu estou aqui com a doutora Júlia, e ela vai falar para vocês um pouquinho sobre isso, responder algumas perguntas. Eu vou fazer alguns questionamentos a ela e com certeza nós sairemos aqui no final desse vídeo com algo de bom e bem positivo para nós que estamos aí fora, até mesmo os que estão no Brasil, fazer esse tipo de investimento aqui no nosso Brasil, terra amada. Olá, meu nome é Júlia, doutora Júlia Morgan. Eu sou biomédica esteta, sou formada há 2 anos e já atuo na área há 3 anos. Eu iniciei a atuação na área da estética, na parte de injetáveis, na harmonização facial e também na harmonização corporal na época de estágio. Por isso eu tenho 3 anos de atuação dentro desse mercado. Júlia, quais são os serviços de estética mais procurados no Brasil nos dias de hoje? Nos dias de hoje, assim, tem se falado muito do Quiet Beauty, que é beleza silenciosa. Então, tem se procurado muito procedimentos estéticos que fazem com que a beleza seja realçada de forma com que ninguém veja, de forma com que seja natural, sem aquela questão de artificial. Hoje, a pegada da estética brasileira tem sido muito essa, de questões apenas de realçar a beleza e não de modificar quem você é. Pois é. Há uma grande pergunta que as pessoas fazem: quais são as tendências que estão em alta na área da estética e bem-estar? Como falei aqui para você e para vocês, a questão do Quiet Beauty, que é beleza silenciosa, ela tem estado muito em alta, tanto na questão da harmonização facial, que é a face, aquele que a gente primeiro vê, como também na harmonização corporal. O Brasil, ele é muito conhecido, né? As mulheres brasileiras são muito conhecidas internacionalmente pela sua vaidade, tanto facial e principalmente corporal, os corpos brasileiros. E a gente consegue realçar de forma silenciosa, de forma natural, sem ser de forma artificial, essa beleza que o corpo brasileiro tem. Júlia, eu sou uma pessoa que admiro muito esta área e gosto de cuidar de mim. Eu acho que a gente sente muito bem quando você sai de uma clínica de estética e olha para o espelho e fala assim: eu estou diferente. Sim. Isso te faz, e o seu bem-estar te faz também comunicar melhor, Sim. te faz sentir bem em casa, em qualquer situação, em qualquer lugar que você chega, dá aquela impressão: cheguei chegando. Sim. Isto é muito bom. Sim, em prática clínica eu consigo ver isso. Às vezes a paciente chega ao consultório ou por indicação de uma amiga ou porque uma amiga levou e dali ela já sai radiante. Quando ela volta para sua revisão, quando ela volta para o retorno, ela fala: doutor, o que podemos mais fazer? Em consultório eu brinco junto ao meu estagiário, eu brinco que é uma picadinha que nunca mais muda e você quer cada vez mais. Porque, de fato, você faz algo externo para que o seu interno mude, para que você se sinta melhor com você mesmo. Tanto as mulheres como também os homens, eles têm tido essa reação em relação aos procedimentos estéticos. Você acredita que em mim eu quebrei esse tabu de que o homem não deveria? Eu sou uma pessoa criada no interior, que existe um grande tabu. O homem não pode fazer as unhas, o homem não pode Sim. fazer um botox, por exemplo. Eu quebrei isso em mim. E esse bem-estar, isso que ocasiona na gente, isso muda o nosso comportamento em todos os sentidos. E agora, como fazer um investimento, que é a grande pergunta dos investidores, dos grandes empresários: como descobrir o perfil da minha região? Por exemplo, você está no Rio de Janeiro. Como dá para fazer uma avaliação? O que o povo mais estaria procurando ao instalar uma clínica numa cidade X ou Y? Você, por exemplo, está no Rio, mas quem vai fazer em Belo Horizonte, por exemplo, Vitória? Como ficaria isso? Como fazer essa pesquisa? Na verdade, eu acho que essa dúvida não é só em relação à estética, mas eu acho que em outros ramos, em outras empresas e outros negócios, a gente se pergunta. Sempre que a gente vai começar algo, a gente fala: como identificar o perfil dos meus clientes? Como identificar o perfil dos clientes da região que eu estou chegando? Então, é uma dúvida comum e acredito que para a estética a gente precisa entender que, antes de tudo, qual é a sua paixão dentro da estética. Eu sou biomédica esteta e eu atuo tanto com a harmonização facial quanto com a harmonização corporal. Porém, a minha paixão é a harmonização corporal. E a partir disso, a partir da minha paixão, eu vou encontrar um propósito. Na verdade, eu sempre gosto de falar que o propósito te encontra, e a partir disso você vai identificar como esse propósito pode mudar a vida de outras pessoas daquela região. Agora, quais são as principais necessidades
necessidades, expectativas dos clientes de estética? Hoje, lidar com a expectativa do cliente, lidar com a expectativa dos pacientes é um dos grandes desafios em consultório. O desafio em questão de expectativas é porque às vezes a gente tem o telefone em mão, a gente tem a rede social e às vezes a gente vê um resultado que tá ali, a gente vê um antes e depois, ou meu, ou de outro profissional, e o paciente ele quer sair daquela forma, mas às vezes a anatomia dele não precisa daquilo, de repente a beleza dele não precisa daquilo, mas existe, assim, a mídia acaba padronizando um pouco a questão de resultados. Então, lidar com a expectativa do cliente é alinhar essa expectativa em relação à necessidade dele, em relação à anatomia dele, em relação principalmente à queixa dele. Que legal, gostei desta resposta, isso faz bem tanto para mim como para os nossos ouvintes aí, os empresários, os investidores. É muito legal. Eu sei que não é a sua área, mas existem algumas dificuldades quando vai criar uma clínica de estética, ou o que você faria? Vai a um advogado, procura por um contador, para dar o pontapé inicial? Pontapé inicial, né? Como eu falei com vocês, eu já atuo na área da estética há 3 anos, contando com a época do estágio, que eu já atuava, já realizava atendimentos há 3 anos, e recentemente, há 2 meses, eu dei um passo de fé em abrir o meu próprio consultório. Então, essa pergunta é muito específica para o momento que eu estou vivendo, porque existe, na verdade, é necessário diversas regulamentações, diversos documentos, a gente precisa procurar por especialistas por isso, porque eu, como biomédica, eu sei de procedimentos, eu sei de anatomia, eu sei cuidar do meu paciente, mas eu, como biomédica esteta, eu preciso buscar ajuda para isso, porque são diversos documentos. Eu poderia aqui listar alguns, mas não vejo necessidade, porque isso também vai variar muito de acordo com a sua certificação, de acordo com a sua formação. Eu sou biomédica, mas para quem é dentista, para quem é farmacêutico, para quem é médico, essa documentação ela pode variar. Então, isso quer dizer que faz necessário alguém na clínica ter uma licença para o determinado trabalho que estiver sendo feito naquela clínica. Exatamente. Quando a gente fala em clínica, a gente fala de diversos profissionais, não só um profissional. E todos os profissionais, eles precisam ser formados, dependendo dos procedimentos que eles desejam atuar, eles precisam ter a formação e até mesmo a especialização. Eu, como biomédica esteta, eu realizei o meu estágio dentro da estética, então eu já saí da faculdade podendo atuar dentro da estética. Porém, se eu não tivesse realizado esse estágio dentro da estética, eu teria que aguardar a minha especialização, teria que aguardar o certificado da minha especialização para poder atuar. Então, eu tive ali, né, eu consegui ultrapassar alguns passos devido a esse estágio, mas a minha especialização acaba agora em outubro. Caso eu não tivesse já essa habilitação dentro da estética, eu teria que esperar mais 1 ano e meio para começar a atuar. Então, é necessário, sim, uma formação e uma especialização. Que legal, que legal. Quando as pessoas são bem orientadas naquilo que vão fazer, a abertura de um negócio, a abertura de uma clínica, ou qualquer que a pessoa for iniciar algo, se ela estiver bem orientada, a possibilidade de errar é muito menor. Muito menor. Eu uso dizer que eu gosto de orientar as pessoas como abrir um negócio nos Sim. Estados Unidos. É o que eu vivo. Sim. E não faz muito tempo que chegou um casal, milionários, e desejaram instalar algo, investir muito. Estou falando de $4 milhões. Caramba. Eles poderiam ter pegado um conselho de 1 minuto e meio para não errar e perder mais de $4 milhões. Eu não menciono o nome, claro, por ética, mas estão perdendo média de mais de $4 milhões por não fazer uma pergunta a um mentor, a um advogado certo, a um construtor certo. Então, as pessoas não precisam mais errar naquilo que forem estar fazendo, porque hoje tem pessoas para orientar em todas as áreas. E agora, a partir do nosso canal, as pessoas, além de estar ouvindo aqui, participando do nosso canal, desse vídeo, as pessoas podem também me enviar perguntas que eu estarei respondendo todas elas, dentro dos padrões corretos, o que fazer, com quem fazer. Nos Estados Unidos, por exemplo, qual advogado, qual contador, qual construtora a dar início em qualquer tipo de negócio. Eu tenho essa habilidade para fazer isso.
porque eu já vivo isso há quase 30 anos, então fica fácil, entendeu? E algo assim que eu já aprendi, eu tenho 24 anos, eu sou considerada jovem, e eu sei que eu sou jovem, e algo que com 24 anos eu já aprendi é que o erro que o outro cometeu, eu não preciso cometer, desde que eu saiba como ele realizou, como ele resolveu esse problema, assim eu já posso ter aquela solução para mim, então eu já posso ver o erro, eu já posso ver a solução, e eu não preciso passar por aquilo desde que eu ouça, desde que eu busque pela solução daquele erro que eu ainda não cometi. Há uma pergunta: como fidelizar clientes da área de estética num mundo tão competitivo nos dias de hoje? É uma boa pergunta. E de verdade, eu acho que é a autenticidade. Autenticidade. Autenticidade, porque de fato, como a gente viu, é investido, é mobilizado milhões de reais todo ano. Então a gente vê cada vez mais novos profissionais dentro do mercado da estética e grandes profissionais que continuam se destacando. Então, quando a gente parar para ver, a concorrência realmente é grande. Mas o que é que te torna único? O que é que faz com que aquela pessoa te procure? Que ela se identifique com você? É a sua autenticidade. Eu sou cristã, eu acredito muito no Espírito Santo, eu acredito muito na questão de propósito. E eu sei que Deus, ele me envia aquelas pessoas que ele quer que eu cuide, que eu seja instrumento dele, para que eu cuide daquelas pessoas não só com a estética, mas também com a sua autoestima e que eu possa tocar a alma dela através dos procedimentos. Como nós sabemos, eu disse no princípio aqui que no Brasil, estou falando agora do Brasil, que nós estamos aqui, é 8 bilhões de reais por ano que é investido, que roda dentro desse mercado da estética. A Bíblia diz o seguinte: onde está o seu tesouro, aí está seu coração. Quando tem esse tesouro de 8 bilhões de dólares aqui, é muito natural que as pessoas que entendem, que têm uma visão para negócio, que é um visionário, em outras palavras, ele vai estar querendo aproximar disso aí. Como hoje acontece para os músicos no Brasil, que existe uma lei que oferece um dinheiro para essas pessoas. Então eles começam a cantar mais e correr atrás dessa grana, porque o tesouro está ali. E ali vai aproximar o coração de cada um visionário, de cada uma pessoa, cada um dos profissionais. Eu quero concluir esse vídeo dizendo aqui o meu muito obrigado à doutora Júlia, o meu muito obrigado ao Brasil, que eu amo. Eu gosto de dizer que meu coração é verde, amarelo, branco e azul anil. Quero que ela deixe também as suas palavras de finalizações aqui do nosso vídeo. Muito obrigado pela sua presença aqui conosco aqui nesse estúdio. Muito obrigada. Quero agradecer a chance de participar, da gente ter essa conversa um pouquinho mais profunda sobre negócios e também sobre toda essa experiência, tanto no mercado da estética como também no mercado empresarial. Muito obrigado, muito obrigado. Deus abençoe você. Amém. E seu profissionalismo, seus negócios. Amém. Lembrem-se, topo do pódio é só para os vencedores.